Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste segundo sábado do quarto mês do ano de 2025, sábado, dia 12 de abril. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a cada vez que a gente vai progredindo, vai crescendo na mensagem, Deus ele vai nos dar partes poderosas. E essa quinta parte, vamos então assim, da parte do Espírito Santo, nos aprofundar um pouco sobre o satanismo, né? E o seu domínio na vida das pessoas. O que tem levado as pessoas ao satanismo. Eu vou fazer a oração e em seguida vamos então ouvir essa quinta parte que o Espírito tem para nós e que ele quer que a gente venha tirar lições importantes para que assim então a gente venha se libertar da ignorância. Eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a minha vida. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e o vivo caminho que ele nos consagrou através do seu véu, isto é, pela sua carne. Senhor Jesus, o Senhor declara a tua santa palavra dizendo o seguinte, que a hora vem e é já chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Senhor Jesus, o Senhor declara a tua santa palavra dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Senhor Jesus, o Senhor não veio fundar uma religião. O Senhor veio fundar a igreja, a eclésia, que é a comunidade de cristãos. Cristianismo é um estilo de vida diário, constante. É uma ligação entre Deus e o homem através da oração, através do devocional. Por isso eu quero te pedir, meu santo Deus, que neste dia, que a minha matéria, que o meu ego ele venha a ser reduzido a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim com que o Senhor venha libertar essa pessoa da ignorância e ajudar ela a conhecer então assim a verdade. Toma a direção desta quinta parte, destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas, está em 4 textos da palavra do Senhor. O primeiro está no terceiro livro do Pentateuco, livro de Levítico. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 31, Deus falando. Não recorram, não busquem os que consultam os espíritos, nem recorram para os médios, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o segundo e o terceiro texto que vai confirmar esse texto de Levítico está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo número 8, versículo de número 19, diz o texto sagrado que quando vos convidarem para consultar os que têm espíritos familiares e os adivinhos, os que murmuram, os que chilindram entre vocês, não recorrerá o povo ao seu Deus, nem tampouco se interrogará os vivos a favor dos mortos-vintes. A lei e o testemunho, se eles não falarem o que é verdadeiro, jamais verão a alva. E o quarto texto para concluir essa quinta parte da série de mensagens sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas,
Está no livro de Levítico, capítulo número 20, Levítico, capítulo número 20, versículo número 6. Deus ele declara dizendo o seguinte aqui: virarei o meu rosto contra aqueles que consultam os espíritos, contra aqueles que buscam os médios, prostituindo-se contra eles, eu eliminarei do seu povo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas, a quinta parte ela tem como tema a mediunidade, o ocultismo e os rituais satânicos. Missionário, o que é que tem a ver essa quinta parte, né, com esses textos que nós acabamos de ouvir da parte do Espírito do Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas? No livro de Levítico, no capítulo de número 19, versículo de número 21, Deus dando as leis a Moisés, e sobre a... Deus ele dá uma lei que está mencionada no versículo 30 do capítulo 19 de Levítico. Ele declara dizendo o seguinte aqui, para o povo de Israel, né, quando eles estavam no deserto, né, Deus ele declara dizendo o seguinte aqui: não busquem os que consultam os espíritos, nem corram para os médiuns, pois vocês serão contaminados por eles. No capítulo 20 de Levítico, versículo número 6, Deus vai falar algo idêntico para os filhos de Israel, dizendo o seguinte que voltarei o meu rosto contra aqueles que consultam os espíritos e contra aqueles que seguem ou buscam os médios, prostituindo-os contra eles, eu eliminarei do seu povo. Missionário, o que é mediunidade? Eu fui pesquisar. A palavra mediunidade vem de uma outra palavra do latim que quer dizer médium ou medium, que é a ligação, que é a canalização, que é a comunicação dos espíritos dos vivos como dos mortos. A mediunidade é uma prática antiga, já da época da antiga aliança. Deus ele havia proibido os filhos de Israel para não se comunicarem com os espíritos mortos. E a mediunidade ela se desenvolveu muito ao longo dos séculos. E no ano de 1803 nasceu um espírita, um homem chamado de Allan Kardec, que foi um espírita francês. Ele foi o que é chamado, né, no tempo da pós-modernidade, aquele que mais trabalhou, aquele que mais contribuiu para o avanço, para o desenvolvimento da mediunidade, fundando assim o espiritismo moderno. E haja visto que quando Allan Kardec ele fundou o espiritismo moderno, ele nasceu na França no dia 31 de outubro de 1803 e ele faleceu em Paris em 1869 com a idade de 64 anos. E Allan Kardec, eu fui pesquisar sobre ele. Ele foi alguém que foi muito inteligente. Ele foi poliglota, ele falava 5 idiomas. E ele era muito inteligente porque ele dominava muito a química, a física, a matemática. E ele havia se doutorado e havia estudado em várias áreas. Mas ele queria se aprofundar mais no que diz respeito à mediunidade. Então foi aí que ele começou então a buscar os centros espíritas. Ele não conseguia entender isso de contato, de comunicação de espíritos vivos com mortos. E o país que mais o espiritismo ele explodiu foi no Brasil. E só para você, a título de curiosidade, que me chamou a atenção, que hoje no Brasil, o Brasil é rodeado de vários centros de macumbaria, de bruxaria, e que eles têm nos seus centros filosofias e ideologias que Allan Kardec ele havia fundado. E Allan Kardec ele também por um tempo ele frequentou o catolicismo romano.
E algo que lhe chamou a atenção foi a manifestação de pessoas que eram possuídas por espíritos malignos. E ele então ele começou a pesquisar o que levava aquelas pessoas a se manifestarem. E foi então assim que ele começou então a se aprofundar no espiritismo. E num dos centros, porque as pessoas quando vejam, né, as manifestações de pessoas demoníacas, elas pensam que isso porque hoje o país que mais, né, que se vê mais isso é no Brasil e nos países sul-americanos, mas isso começou na Europa e foi exatamente aqui na França, no século XIX, 18 e 19, quando havia a Inquisição, quando as pessoas elas ficavam possuídas por espíritos malignos. Ele teve experiência do gênero, por exemplo, que colocavam as pessoas em uma sala e as pessoas elas queriam ouvir a voz dos espíritos. Eles colocavam mesas naquela sala, tabuleiros, e alguém invocava os espíritos vinham e comunicavam com os vivos. Só que, meu amigo, minha amiga, isso é uma prática que Deus ele havia reprovado. E exatamente no livro de Levítico, Deus ele havia reprovado os filhos de Israel, que eles não deveriam consultar os espíritos, nem tampouco recorrer aos médiuns, buscando assim comunicação, porque naquela época tinha pessoas que haviam perdido parentes, haviam perdido os seus irmãos, os seus pais, os seus tios, os membros mais próximos da sua família. E as pessoas elas ficavam com saudade, então havia alguém que apresentava os médios, que eram as pessoas que tinham, porque um dos sintomas dos médios que eu fui pesquisar que me chamou a atenção é intuição aguçada, a capacidade de ouvir vozes, né? Seja na base da meditação ou seja estando em ambientes solitários, as pessoas ouviam voz auditiva, ou mesmo até a capacidade de curar por intermédio de informação do espírito maligno. Só que, meu amigo, minha amiga, Deus ele é o Criador e ele desde sempre ele quis e ele quer que eu e você a gente venha se comunicar por meio dele em espírito, e foi por esse motivo que ele enviou Cristo, porque a palavra de Deus ela diz na Epístola aos Hebreus que entre Deus e o homem só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Por isso que Cristo ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. Então, que é para quebrar esse hábito, né, das pessoas elas consultarem os espíritos, que é para ter informações, Deus ele enviou Cristo, que é para os homens se comunicarem com Deus através de Jesus. Se você quer ouvir a voz dele, se você quer direção para a tua vida, tem a vida cristã, tem o cristianismo que é o único caminho verdadeiro que existe, que Deus ele estabeleceu, que é para o ser humano ele se comunicar através dele, porque é bem verdade que as pessoas elas têm muita dificuldade em acreditar no mundo espiritual. Está aí a prova, está aí os médios, está aí o mundo, está os espiritualistas, e está aí Allan Kardec, que foi o espírita, né, da época da pós-modernidade, que trabalhou muito para a contribuição do espiritismo moderno. E ele é muito apreciado no Brasil, nos centros de espiritualista, na Umbanda, no Candomblé. Eles bebem muito das filosofias e das experiências que Allan Kardec, que foi um espiritualista francês que trabalhou muito no espiritualismo e que teve experiências do gênero, que a princípio eles definem como experiências sobrenaturais. Mas Deus ele já havia reprovado, Deus ele já havia proibido os filhos de Israel de se relacionarem com os espíritos, até porque no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 19, Deus ele declara dizendo que quando vos disserem, quando vos convidarem para consultarem aqueles que têm espíritos familiares, assim como também os adivinhos, e que chilreiam ou que garguejam ou que falam e que murmuram, não recorrerá o povo ao seu Deus e nem tampouco se interrogará os mortos a favor dos vivos.
Deus ele havia reprovado a mediunidade e hoje os médios eles estão aí nas redes sociais, na mídia, eles estão a convidar as pessoas, principalmente as pessoas que querem resolver os seus problemas de maneira urgente. Eles consultam os médios. Os médios vão lá, dão previsões para essas pessoas. E essas pessoas, entre aspas, elas conseguem uma resposta satisfatória. Só que, meu amigo, minha amiga, a mediunidade, a pessoa que ela consulta o médium, os espíritos, sem ela perceber, ela fica enrolada por espíritos malignos. E a segunda parte é o ocultismo. O que é o ocultismo? O ocultismo, meu amigo, minha amiga, é a ciência que estuda as causas escondidas e sobrenaturais. E sobre o ocultismo, o personagem que trabalhou mais para o ocultismo atualmente é a teosófica Helena Blavatsky, que é uma russa que nasceu no ano de 1831. Ela trabalhou muito para o ocultismo moderno, porque a Helena Blavatsky, grandes homens espiritualistas que faleceram como Mahatma Gandhi, que foi um índio, também bebiam da filosofia de Helena Blavatsky, porque ela declara dizendo que o ser humano é um ser que foi evoluindo até atingir o nível do Nirvana, homem perfeito. Ou seja, você vê, meu amigo, minha amiga, que as pessoas elas têm uma grande dificuldade de se voltar para Deus, mas as pessoas não têm dificuldade de beber de fontes erradas, que levam as pessoas a se mergulhar e ficarem presas pelos espíritos malignos. E a filosofia de Helena Blavatsky, dessa russa, o mundo inteiro, as pessoas que são fãs do espiritismo e do teosofismo, também bebem dessa fonte do ocultismo, que diz que de descobrir o que está oculto. Só que, meu amigo, minha amiga, no livro de Deuteronômio diz que as coisas que estão, as coisas cobertas, as coisas visíveis nos pertencem, as encobertas pertencem ao Senhor. Deus, ele quando fez o homem, a mulher, Deus, ele disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ponto final. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Em Colossenses capítulo número 1, versículo número 16, falando a respeito do mundo invisível e de Deus, diz que porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, governos, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O mundo invisível, ele existe independentemente se você acredita ou não. E ele se torna visível porque exatamente por causa disso, porque nós vemos como é que as coisas elas estão a funcionar. E não deve, e eu não fico admirado, até porque o missionário tem contato com Deus, tem contato com o reino de Deus. O missionário é um espírito, o missionário é um ser espiritual que está sempre em comunicação com o reino de Deus, com o mundo de Deus. E eu não posso ficar admirado que a maneira como é que Deus ele opera. Por isso que as pessoas elas não querem se voltar para Deus, elas não querem ter compromisso com Deus. E elas então assim se colocam na posição de se entregar à mediunidade, ao ocultismo. E você vê que as pessoas elas não têm dificuldade de consultar um médium, que é para ele pedir, porque é assim, as pessoas elas falam assim: eu sonhei com meu avô, com o espírito do meu avô que faleceu, eu sonhei com a minha mãe, e as pessoas sem ter porque é assim, meu amigo, minha amiga, o ser humano é um ser completo, formado de corpo, alma e espírito. É claro que o nosso corpo, por causa do esforço que a gente faz durante o dia, a gente trabalha, a gente vai fazer atividade física, a gente faz muita coisa durante o dia, a gente sente o cansaço físico. E quando a gente vai se repousar ou vai dormir, o nosso corpo ele fica a repousar, mas a nossa alma ela não repousa. Você nunca perguntaste que o sonho, o que acontece no sonho? O nosso corpo ele repousa, o nosso espírito ele fica a vaguear, porque o nosso espírito ele não se cansa.
assim também como a nossa alma, ela não fica cansada. Só que o nosso espírito, ele está sempre em comunicação com o mundo dos espíritos. Ou seja, com o reino de Deus, ou seja, com o reino das trevas. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele fala. Um dos métodos incomuns de Deus falar através do homem é através da Bíblia Sagrada, é através dos sonhos, das visões, da natureza, dos animais. Deus ele fala através dos animais com os homens. Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. Já ouviste falar de telepatia? Sabe o que é telepatia, meu amigo, minha amiga? É a comunicação dos pensamentos. É a comunicação dos pensamentos, é o conhecimento que nós podemos ter de alguém. Já viste você, por exemplo, você chegaste num ambiente, né? Você viste uma pessoa e de repente algo te leva a se simpatizar com essa pessoa, algo te leva a sentir atração por essa pessoa, algo te leva a levar essa pessoa a ser, algo te leva a te fazer sentir que aquela pessoa é, e chama-se telepatia. É a comunicação de pensamento, é a atração que um ser humano sente por outro. Mesmo também um homem, por exemplo, ele quando vai olhar para uma mulher e vice-versa, e sem você perceber, você olha para aquela pessoa, mas a energia que tem naquela pessoa, como também a energia que está em você, vai se levar a se encantar um pelo outro. E chama-se telepatia. E no mundo dos espíritos é a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece com o mundo dos espíritos. E Deus ele reprova, meu amigo, minha amiga, a mediunidade, assim como também o ocultismo. Deus não quer que eu e você a gente venha a ser médium, nem tão pouco ocultista. Deus ele quer que eu e você a gente venha a ter comunhão com ele em espírito e em verdade. Por isso que ele declarou dizendo o seguinte, que eu virarei, no livro de Levítico capítulo 20, versículo número 6, ele declara dizendo o seguinte, que eu virarei o meu rosto contra aqueles que consultam os espíritos, contra aqueles que recorrem aos médiuns, prostituindo-se contra ele. Você vê que Deus, a relação que um homem tem com os espíritos que morreram, dos mortos, é assim como também médios. Deus ele vê como uma prostituição espiritual. Ele deixa especificamente dizendo que ele vai eliminar do meu, do seu povo as pessoas que têm a prática da mediunidade e do ocultismo. E você vê que hoje, meu amigo, minha amiga, os centros de ocultismo, assim como também os centros do espiritismo no mundo inteiro, está abarrotado. E o que é que tem a ver, missionário? Os rituais satânicos com a mediunidade e o ocultismo. Meu amigo, minha amiga, as pessoas, por elas quererem saber o oculto, saber se comunicar com os mortos, que Deus ele falou no livro de Isaías capítulo 8, versículo de número 19, que não se interrogará os mortos a favor dos vivos. As pessoas elas vão interrogar o que está acontecendo no mundo dos espíritos, exatamente que é para ter um benefício. Só que no versículo 20 de Isaías capítulo 8 fala que se a lei e o testemunho eles não falarem segundo esta verdade, não verão a alva. Sabe o que acontece quando a pessoa começa a consultar os espíritos e a recorrer aos médios? Eles vão pedir oferendas. É aí que entra os rituais satânicos. Por esse motivo, as pessoas vão começar a se submeter a regras, a normas, que vai destruir a vida das pessoas ao pouco. Quantas são as pessoas que hoje, por quererem, né? Porque as pessoas, elas quando olham para um famoso, quando olham para uma famosa, a pessoa fala assim, mas esse famoso, essa famosa, ele está sempre jovem, os anos estão a passar, está com 70, está com 80 anos, não está morrendo. O que está acontecendo? Aquela pessoa fez um ritual satânico. Porque a palavra ritual significa uma celebração, uma oferenda a um espírito, que é para aquela pessoa ela permanecer jovem, que é para aquela pessoa ela não morrer, que é para aquela pessoa ela ter a sua posição, entre aspas, né, protegida, seja na política, seja na música, seja até mesmo na religião. E você vê que as oferendas que
os médios, assim como o ocultista, eles vão pedir nas suas. São oferendas terríveis. Estamos a falar aqui de sacrifício de seres humanos, seja adulto como de crianças, sacrifício de animais, etc, 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 etc. E como consequência e como prova que o ritual ele foi bem realizado, as pessoas elas começam a ter experiências esquisitas. As pessoas elas começam a levitar. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? As pessoas elas se colocam no nível de imbecilidade. O que é isso, missionário? As pessoas elas comem caco e não se ferem. Comem carne, vísceras, né? De pessoas que morreram. Comem fezes. Sobem em cima das paredes, começam a caminhar como se fossem aranhas. E outras coisas, bebem sangue, etc, etc, etc. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Isso porque as pessoas não querem Deus. As pessoas por não quererem Deus, as pessoas porque não quererem tomar ação se voltar para Deus. Então, as pessoas elas cometem esse tipo de prostituição espiritual, se entregando para para a mediunidade e o ocultismo. O povo de Deus, a igreja de Cristo, as pessoas que frequentam denominações evangélicas, elas são ignoradas nesse assunto. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque o povo de Deus, as pessoas que frequentam a igreja, elas não querem compromisso com Deus, eles só querem Deus como a dona de café, Melita. Usa Deus quando precisa joga fora. Vai ver, olha, hoje o que estragou a igreja hoje da pós-modernidade do século XXI, ela se perdeu na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade estragou a igreja do século XXI. Porque a teologia da prosperidade levou as pessoas a entenderem que Deus, ele só quer que as pessoas vivam bem, que as pessoas prosperam, que as pessoas tenham uma vida de vitória. Só que, meu amigo, minha amiga, Deus é essa verdade, mas Deus não é só essa verdade. Deus é essa verdade que você acabaste de ouvir. A vida cristã, meu amigo, minha amiga, é um caminho rumo ao fim. Deus não quer que a gente fique perdido só numa revelação. E o povo de Deus, a igreja da pós-modernidade, se perdeu na teologia da prosperidade. Se perdeu na teologia da prosperidade, se submetendo assim ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus da ganância pelo dinheiro. Nós temos que tomar cuidado, meu amigo, minha amiga, porque Deus ele quer que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só tem uma maneira, é a gente ouvir a verdade e se libertar da ignorância. Cristo ele falou dizendo o seguinte, que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas estão a colocar a mão, a cara, o pé na mediunidade e no ocultismo, estão a cometer rituais satânicos, porque as pessoas são ignorantes no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Mas se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele reprova a mediunidade, Deus, ele reprova o ocultismo, e a vontade de Deus é que a gente venha se converter, venha entregar a nossa vida para Ele, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, se batizar nas águas e tomar a decisão de viver uma vida para Deus. Amém? Espero que essa quinta parte, que tem como tema a mediunidade, o ocultismo e os rituais satânicos, nos ajuda a refletir. Porque as pessoas do século moderno, as pessoas da pós-modernidade, elas não querem ter compromisso com Deus, só querem viver a vida, desfrutar dos prazeres, beber, fumar, fazer sexo, brincar, se divertir, e não querem compromisso com Deus. E quando as pessoas querem resultado e vêm para o Evangelho, como está a ver que está demorado em responder, então as pessoas se voltam para a mediunidade, para os médios, para os ocultistas, e em troca os ocultistas eles pedem rituais satânicos. É isso que Cristo ele falou é isso que Satanás ele falou para Cristo. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. As pessoas se submetem se submetem no nível de servir e adorar
o mundo das trevas. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra, que ela é mais doce do que o mel. A Tua vontade, Santo Deus, é que tanto eu como essa pessoa, a gente venha se libertar da ignorância e a gente venha tomar a decisão de ter uma vida séria com o Senhor. O Senhor quer compromisso comigo, com essa pessoa. Por isso, Santo Deus, que o Senhor venha despertar na mente e no coração dessa pessoa, de levar o cristianismo a sério, de levar a vida com Deus a sério, assim com que ela venha a ser salva. Quando o Senhor vir, só tenho que te louvar e te agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento, meu amigo, meu amigo, e lembra, Deus ele quer ter compromisso comigo e com você, amém? Deus abençoe a todos vocês, desejo a todos vocês um bom final de semana e desejo estar com vocês na sexta parte dessa série de mensagens sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas. Um forte abraço, até a próxima, tchau.